Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, estamos mais um estudo hoje especial. Hoje vamos falar sobre a razão, né? Tema geral, interpretando as escrituras. E essa semana, a razão da nossa teologia, a autoridade da nossa teologia, que vem das escrituras, que vem da Bíblia, né? Essa é a ideia. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a razão. O que é a razão? Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas lógicas e inteligentes. É assim, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Animais, por exemplo, não usam a razão, ou porque não são racionais, né? A razão é algo típico dos seres racionais, semelhantes a Deus. É principalmente na razão que temos atributos que Deus tem, mas isso não significa que somos independentes de Deus e que podemos raciocinar, melhor dizendo, independente dele. Não, de jeito nenhum. É que nós somos suscetíveis a falhas e enganos. Deus não. Deus é infinito e nós somos limitados. Menos capazes que os anjos, que também estão sujeitos a falhar, como aconteceu com Lúcifer, você sabe, né? Não somente ele, mas a terça parte dos anjos foram expulsos do céu por falhar. Portanto, não podemos confiar demais em nossa razão ou em nossa mente que se forma no cérebro. Atualmente o ser humano desenvolveu a ciência pela qual muitas coisas maravilhosas são produzidas. Falamos na medicina, nas discussões aeroespaciais, na comunicação, na produção de alimentos e outras coisas. Falamos também na teoria da evolução, da qual o ser humano tem muito orgulho. Temos tantas realizações, mas aí vem o minúsculo e invisível coronavírus e faz o planeta parar. Toda a ciência funciona por meio de paradigmas. Paradigmas é um padrão a seguir. Eu tenho um padrão a seguir, você tem um padrão a seguir, outra pessoa lá tem outro padrão a seguir. É chamado de paradigma. Enquanto um determinado paradigma não for substituído por outro, mesmo sendo fortemente contestado e havendo falhas nele, continua valendo. Paradigmas são leis, descobertas, teorias, conhecimentos e outras coisas que a ciência dispõe sobre determinado assunto, no qual os cientistas acreditam e que indica o caminho em que devem trilhar para novas descobertas. Por exemplo, no evolucionismo, o paradigma é crer que houve o Big Bang, uma explosão, né? Que a vida surgiu do nada, numa misturada bem elaborada de muitos ingredientes que foi se aperfeiçoando por meio de lutas, que surgiu o macaco e depois o ser humano. Acreditam que tudo se aperfeiçoa por meio da luta entre os semelhantes, né, pela sobrevivência. O evolucionismo e seu paradigma influenciam os cientistas, nem todos, pois existe o paradigma criacionista, que por enquanto não conseguiram criar outro paradigma e não aceitam o criacionismo. O evolucionista não aceita o criacionismo. Mas quem estuda a Bíblia, com assistência do Espírito Santo, percebe o erro do evolucionismo, que é algo criado pela razão humana, que vai criando novos erros, pois o paradigma está errado. Mas essas pessoas colocam a razão humana acima de tudo e, embora saibam que pode haver engano no paradigma, continuam confiando nele até que seja desenvolvido outro paradigma. Pessoalmente, não acredito que alguém consiga propor outro paradigma senão o criacionista, alternativo ao evolucionismo. Ele teria que contestar o que já resolveram acreditar até agora. É assim, muito frágil, que a ciência confia em si mesma, mesmo sabendo que pode estar enganada, mas não aceita de modo algum, pela sua própria razão, algo que venha da Bíblia. E outra fonte para tal assunto: a nossa origem não existe,
ou a Bíblia ou a evolução. A Bíblia é o assunto de amanhã. Nós vamos estudar amanhã sobre a Bíblia. Ela tem uma autoridade nada inferior ao Criador do universo, ao Salvador da humanidade e ao ser que conhece todo o passado do mesmo modo que conhece o futuro. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia aí em 2 Coríntios 10:5. Diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, para fixar 2 Coríntios 10:5. O que há de bom na razão? Vamos ver? A habilidade de raciocinar vem de Deus. Com ele podemos chegar a conclusões corretas e ser convencidos pela verdade. 2 Pedro 1:12 e João 16:8. A razão nos torna sábios, desde que seja submetida à vontade de Deus. Provérbios 9:10. Até nossa adoração deve ser racional. Romanos 12:1. E não apenas sentimental. O que é de errado com a razão? É muito perigoso acreditar que nossa razão é capaz de abranger tudo. Ao não aceitar o que não podemos racionalizar, rejeitamos o que não entendemos, o sobrenatural. Afastamos Deus de nós, o único que pode nos dar salvação e vida eterna. A razão foi o tema de hoje que nós estudamos. Como é que está sendo dirigida a sua razão? Para onde você vai? Você está acoplando a sua razão à Bíblia ou está acoplando ao pensamento moderno, humano? Pense nisso e responda aí nos comentários do vídeo. Deus te abençoe, um forte abraço e amanhã nós vamos com mais um tema especial do Estudo da Lição. Até mais, tchau, tchau.